Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma análise e desta vez é de outro smartphone bastante interessante, o Huawei Nova. Aqui também para vos orientar já, estamos a olhar para um smartphone que eu considero que já é uma gama média-alta, isto muito por causa da qualidade de construção do mesmo, temos um corpo em alumínio que o torna bastante interessante. Também temos um Snapdragon 625, 3 GB de RAM, 32 GB de ROM, um ecrã de 5 polegadas Full HD, portanto como se pode ver aqui já pelas características, temos algo bastante interessante para analisar e para vos dar os pontos positivos e pontos negativos. Vou já começar então pelo que é que gostei bastante neste smartphone. Isto basicamente temos um ecrã de 5 polegadas Full HD e em termos de qualidade de ecrã posso-vos dizer que tem um ecrã bastante bom em termos de cores e dos contrastes, acho que nisso está excelente. Em relação também depois ao sensor biométrico para as impressões digitais, está nas costas, também é bastante rápido, é bastante fiável, não tive nenhum problema com o mesmo, portanto nesses pontos, em termos de realmente da construção, está muito bom. Depois outro ponto que também tenho a apontar em relação a este smartphone é em relação à câmara fotográfica, também julgo que seja um destaque e que a câmara seja bastante positiva. É claro que ainda não há uma câmara equivalente a um telemóvel de topo, custe 700, 800 euros, é claro que nesse ponto não vai conseguir fazer o mesmo que essas câmaras fazem. No entanto, em relação a fotografias com boa luz e com uma luz relativamente razoável, vamos conseguir ter fotografias muito boas. É claro que em situações de pouca luz, aí é que já vamos ter aqui alguns problemas. Mesmo assim, acho que temos bastantes opções para podermos escolher e podermos aqui fazer alguns jogos com as configurações que temos em termos da câmara. Portanto, neste ponto, acho que este telemóvel já consegue ter umas boas características em relação à câmera, que é o que às vezes muitas pessoas dão importância. Depois, tirando isso, do ponto de vista de software, vem com Android 6.0, customizado, com a interface gráfica EMUI, que é conhecido na Huawei. É uma interface que eu acho que é bastante simples de perceber, é fácil de chegarmos às opções e é claro que para quem gosta de um Android mais stock, não é tão stock, mesmo assim não parece ser muito pesado. O telemóvel sempre foi fluido e nunca tive nenhum problema em relação a isso. Consegui fazer todos os testes que costumo fazer, não tive nenhum problema de fluidez. Portanto, nesse ponto também não há assim nenhum problema. Em termos de design, o design é bastante interessante, mas aqui podemos sempre ver que ele parece que puxa um bocado ao Nexus 6P e nesse ponto eles acabam sempre por ter um design, se calhar, onde se baseiam, mas realmente este é o que faz lembrar um bocado, não sei se foi propositado ou não, mas só fica essa à parte. Agora passando se calhar um bocado aos aspectos negativos, o que eu tenho aqui a apontar para um telemóvel nesta gama de preços, não estava à espera de, em termos de Wi-Fi, termos só 2.4 GHz, ou seja, não tem dual band AC. E nesse ponto é que, como eu tenho visto nos telemóveis que não têm isso, acaba por ser só negativo para quem tem em casa routers que suportem também 5G, porque também senão não vão notar nenhuma diferença. E depois em relação a outro aspecto que possa ser visto mais como negativo, é em relação ao preço. E isto em relação ao preço por causa um pouco do que eu estava a dizer, em termos de ser gama média alta, para se calhar o preço justificar mais, na minha perspectiva, devíamos ter se calhar um processador um bocado mais potente, irmos para um Snapdragon dentro na mesma dos 600, mas possivelmente do topo, 650 ou 652, e apesar de não se ter nenhum problema, que seria uma forma mais fácil de justificar a gama de preço em que ele anda. Depois, só para finalizar aqui em relação à bateria, que é um aspecto que é sempre um bocado complicado de analisar, porque nem toda a gente tem uma utilização igual, mas o que aqui também o que se deve apontar geralmente é se a bateria não é suficiente para o telemóvel, pelo menos para durar um dia, e nesse ponto acho que não temos nenhum problema. Pelo menos um dia vão conseguir tirar partido e depois depende da utilização. Claro que se for uma utilização muito mais reduzida, conseguem se calhar 2 dias, mas o mais habitual é contarem com um dia de utilização e nesse ponto acho que não vamos ter nenhum problema. De qualquer forma, como eu faço sempre nas análises, vamos ver agora um bocado o telemóvel em funcionamento, para vocês também terem uma ideia melhor do mesmo e assim fica feita a análise de uma forma mais completa. Estamos então aqui com o Huawei Nova para vermos um bocado em funcionamento. Como se pode ver, o aspecto é este. Em baixo temos então o Type-C, aqui a coluna e depois em cima temos um microfone e um jack 3.5mm. Aqui de lado são os botões de volume
e de energia, e deste lado podemos colocar os cartões. Depois por trás temos então o sensor biométrico e temos aqui a câmera e o flash. Na parte da frente temos aqui a indicação do Huawei e depois em cima temos, que é habitual, o LED de notificações, a câmera e aqui o auscultador. Em relação ao aspecto é este, só para vos mostrar então o sensor biométrico. Ele é bastante rápido a desbloquear, como podem ver, já está desbloqueado. Portanto, em relação a isso não temos nenhum problema. Em relação às cores do ecrã, também como podem ver, eu acho que são bastante boas. Vamos só aqui ver então, por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, o NOS TV. Sobre as finanças dos portugueses, portanto. Agora, a minha gorda também liga com esta história de... Queres falar sobre os fiadores? Os fiadores também, com a situação económica. É uma notícia de capa do Diário Notícias que diz que há... Em termos de navegação, como se pode ver, temos os botões virtuais no ecrã. Em termos de launcher e de interface gráfica, como podem ver, temos todas as aplicações aqui nesta parte. E depois, se quisermos ver as definições, como se pode ver, temos umas definições não muito stock em termos de menus, e será mais nesta base que vamos fazer a nossa gestão das aplicações e das configurações. Depois, continuando aqui nas aplicações, podemos ir aqui ao browser. Passando aqui à câmera, vamos então ver umas fotografias, ver uns vídeos e já se fica então com uma melhor noção do que a câmera é capaz de fazer ou não é capaz de fazer. E também podemos ver que não nos faltam aqui configurações e bastantes opções em termos de câmera. Aqui estamos nós a fazer um teste à câmera traseira do Huawei e assim já ficam com uma ideia também da qualidade, como eu faço sempre, para se ter assim uma ideia de uma captura assim sem grande edição, só para vermos as capacidades da câmera e também da captura de som. Olá pessoal, estamos aqui então a testar a câmera frontal do Huawei Nova e assim já se fica um bocado com a ideia, enquanto estou aqui a caminhar um bocado. E pronto, para já é isto. Depois, como sempre, temos também uma noção aqui em relação a jogos. Vou jogar um jogo simples só para se ver que não temos nenhum problema.
Já ficamos assim com uma melhor noção do smartphone, com algumas funcionalidades. Bem pessoal, espero então que tenham gostado da análise. É como eu digo, há certos telemóveis em que realmente não temos assim nenhum aspecto muito negativo para o funcionamento normal do telemóvel e também será expectável. Nos telemóveis em que já são de gama média e gama média alta, já estamos à espera de ter um bom comportamento e não termos assim nenhum problema muito grande como existe nos telemóveis mais baratos, em que cortam sempre muito mais em certas características. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!